never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, sexto ano, boa tarde a todos. Hoje, quarta-feira, graças a Deus, iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa, certo? Então, na aula anterior, nós falamos acerca de adjetivo. E aí, quem ainda relembra o que é adjetivo? Qual é a característica de um adjetivo? Sempre lembrando que vocês não devem estar presos a uma palavra, certo? Como a gente viu na aula passada na questão do podre, né? Por quê? O adjetivo, qual a função do adjetivo? O adjetivo é a palavra variável que se refere ao substantivo, atribuindo-lhe qualidades ou defeitos. Então, não se prendam a palavra, por exemplo, podre, né, que poderia ser no caso, ela é um adjetivo, caracterizada como um adjetivo, mas que dentro, né, empregada dentro de outras frases, a palavra podre, ela não será adjetivo. Então, não se prendam à lista de palavras, isso aqui é defeito, isso aqui é qualidade, eu vou dizer que é adjetivo. Analisem a frase, é muito importante. Então, resumindo, o que é adjetivo? É as características, né, que nós damos ao substantivo, certo? Eu trouxe aqui, como eu falei, que pode ser qualidades ou defeitos. Vamos aqui primeiro olhar aqui esses exemplos que eu trouxe para vocês. Paula está de preto, está de azul, e nós temos aqui palavras que são adjetivos, são empregadas aqui a Paula, certo? Então, Paula é o nosso substantivo próprio, né? Nome de pessoas, começa com letra maiúscula. O que está em azul é o nosso verbo ser ou estar. E nós temos aqui os adjetivos, né? Que são as qualidades ou defeitos atribuídos a Paula. Quando eu digo Paula é divertida, Paula é alegre, Paula é triste, Paula é gorda e Paula é alta, certo? Então, temos uma infinidade de adjetivos, mas eu trouxe esses aqui para vocês darem uma olhada. Saber dentro da oração quem é substantivo, quem é verbo e quem é adjetivo, ok? Então, vocês já sabem que adjetivo é a palavra que vai caracterizar o substantivo. Ela vai dar qualidades ou defeitos ao substantivo, certo? Vamos lá. Nós paramos, né, na aula passada na página 212. Quando nós falamos que os adjetivos eles concordam em gênero e número com os substantivos a que se referem. Então, sempre que vocês tiverem o substantivo no singular e no masculino, o adjetivo também terá que estar no singular e no masculino, porque eles têm que concordarem. No caso aqui nós temos alguns exemplos, eu vou só retornar aqui no caso. Papéis brancos. Quando eu digo papéis brancos, papéis masculino, plural, brancos também está no plural e no masculino. Se eu dissesse papéis brancas, não estariam concordando, apenas em número, mas em gênero não, certo? Então, prestem atenção quando vocês forem, né, exercitar, lembrar que o adjetivo com o substantivo, eles têm que concordar em gênero e número, masculino, masculino, singular, singular, certo? Então, nós hoje, né, vamos para a página 213. Quando nós falamos, chegamos de adjetivo pátrio.
aquele que indica nacionalidade ou lugar de origem de alguém ou de algo. Quando se fala em patriotismo, em pátria, é o amor que se tem, é a nacionalidade que se tem a um determinado local. Nós temos aqui telefone da China, telefone chinês. Percebam que esses dois exemplos, eles estão relatando a mesma coisa. Que o telefone é da China, que o telefone é chinês. Qual a diferença? A diferença quando nós falamos telefone da China, nós temos uma locução adjetiva. O que é locução adjetiva, professora? Locução adjetiva é quando nós temos duas palavras indicando uma. No caso, da China, que está em negrito no livro de vocês, da China, duas palavras indicando o adjetivo, dizendo que o telefone é da China. Então, nós temos uma locução adjetiva. Na próxima, quando eu digo telefone chinês, eu não tenho mais uma locução adjetiva, porque eu só tenho uma palavra chinês. Mas nós temos o adjetivo pátrio. Por quê? Porque da nacionalidade de onde é o telefone. Ele é chinês. Certo? Vamos aqui mais à frente. Nesse exemplo, observe que o grupo da China tem a função de adjetivo. Por isso que duas palavras, locução adjetiva. Pois qualifica o substantivo telefone, constituindo o que chamamos de locução adjetiva. Veja mais alguns exemplos de locução adjetivas. Então, você, como aluno, como é que você vai identificar dentro de uma frase uma locução adjetiva? Você tem que saber quem é o substantivo e se a palavra seguinte ela está concordando em número e gênero e se ela está caracterizando o substantivo. Se for uma característica, uma qualidade ou um defeito ao substantivo, locução adjetiva se tiver duas palavras. Se tiver uma, apenas adjetivo. E se for de nacionalidade, de pátria, nós chamamos de adjetivo pátrio. Legal? Vamos lá, nós temos aqui um quadro no livro de vocês, que também está na página 213. Quando eu digo carinho de mãe, carinho de mãe poderia ser carinho de qualquer pessoa, mas eu estou dizendo que é de mãe. Locução adjetiva, de mãe. Duas palavras, né? Que está caracterizando o carinho, que é o substantivo. Fardamento da escola. Da escola é a nossa locução adjetiva. Lembrando que nós temos duas palavras para caracterizar o substantivo. Escola. Fardamento, perdão. Raio de sol. Raio é o nosso substantivo. De sol é o nosso adjetivo. Por quê? Porque ele está caracterizando o raio. Remédio sem utilidade. Remédio é o nosso substantivo, sem utilidade é a nossa locução adjetiva. Alimento fora do prazo de validade. Percebam que essa aqui nós temos mais de duas palavras. Então, mesmo assim, a locução adjetiva, duas ou mais, certo? E eu trouxe também aqui outros exemplos fora do livro de vocês. Suco é o nosso substantivo. O de aqui para indicar aqui a locução adjetiva, certo? Suco de uva, suco de laranja, suco de manga e suco de goiaba, certo? Então poderia ser outros tipos de suco, mas quando eu digo de uva, de laranja, de manga, de goiaba, isso aqui é uma locução adjetiva caracterizando o nosso substantivo suco, certo? Então, quando é professora que vai ser locução adjetiva, quando as atribuições, né, as qualidades ou defeito, eles tiverem duas ou mais palavras caracterizando o nosso substantivo, certo? Beleza? Então, vamos lá. O nosso adjetivo, ele também tem gênero e número do adjetivo. Como é que nós vamos saber esse gênero e número? Vamos lá. Como dissemos, o adjetivo sempre se refere a um substantivo. Lógico que sempre ele vai dar características ao substantivo. Por isso que ele é adjetivo, por isso que ele dá qualidades e defeitos ao substantivo.
Assim, da mesma forma que os artigos, os adjetivos concordam em gênero e número, ou apenas em número, com o substantivo a que se refere. Então, fiquem atentos na hora, né, de observarem essa questão do gênero e do número do adjetivo, ok? Ele diz aqui que alguns, né, eles vão concordar apenas em número. Então, vamos ficar ligadinhos. Aí nós temos aí os adjetivos biformes e uniformes. Eu creio que eu já iniciei na sala de aula, falei sobre biforme e uniforme para vocês. Hoje eu vou falar, né, revisar mais uma vez o que foi falado. Quando eu falei biforme, eu dividi a palavra no quadro para vocês. Biforme. O que significa? Bi, duas, e forma. Então quer dizer que biforme são duas formas. E uniforme, professora? Vamos dividir a palavra também no meio. Uniforme. Uniforma. Única forma. Certo? Fica bem mais fácil de vocês identificarem quais são os biformes, né? Que são duas formas. E os uniformes, uma única forma. Certo? Vamos lá. Os adjetivos biformes apresentam-se no masculino e no feminino, como alto, alta, rápido, rápida, claro, clara, simpático, simpática, gordo, gorda, feio, feia. Percebam que esses são os adjetivos biformes, porque eles têm duas formas, né, para as suas atribuições, as suas qualidades e defeitos. Observe que esse tipo de adjetivo flexiona-se tanto em gênero quanto em número. Se eu falo meninas altas, meninos altos, percebam que o adjetivo ele vai concordar em gênero e número com o substantivo, certo? E eles têm duas formas na sua característica, né? Tanto feminino quanto masculino. Os adjetivos uniformes apresentam apenas uma forma, tanto para o masculino como para o feminino. Isso a gente viu também na aula sobre substantivo, né? Então fica bem mais fácil da gente identificar aqui nos adjetivos. Como forte, eu não posso dizer a menina é forte, o menino é forte. A menina é forte e o menino é forte. Então não existe, né, o masculino e o feminino, certo? Nós temos uma única forma tanto para o substantivo, qualificar o substantivo feminino e masculino. Doce, suave, leve, inteligente e ruim. Então se vocês, por um segundo, né, pegar essa palavra e tentar colocar ela no masculino e feminino, vocês não vão conseguir. Por quê? Porque esse adjetivo ele tem apenas uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Lá no início ele fala, os adjetivos concordam em gênero e número. A gente já viu, ele precisa concordar em gênero e número, mas ou apenas em número. É o que acontece aqui com os adjetivos uniformes. Vocês podem colocá-los no plural e no singular, mas não podem colocar no feminino e masculino. Por quê? Porque, como o nome diz, eles têm uma única forma. Entendido? Então, para relembrar, os adjetivos biformes, eles têm duas formas de caracterizar o substantivo, e os uniformes, eles têm apenas uma única forma, certo? Isso eu digo de masculino e feminino, mas quanto ao número, né, singular e plural, eles devem concordar. Beleza? Então vamos mais à frente. Na página 214, nós vamos falar sobre o grau do adjetivo. Lembram que nós falamos sobre o grau do substantivo? Hoje nós vamos falar sobre o grau do adjetivo. Grau comparativo. Como o nome diz, grau comparativo é o grau que nós comparamos. Isso na página 214. Por meio do grau comparativo do adjetivo, comparamos os substantivos, identificando suas características, suas qualidades e seus defeitos. Existem 3 graus de comparação. Então, dentro, né, nós sabemos
qual a função do adjetivo, que é qualificar o substantivo. Mas dentro da comparação, do grau de comparação, nós temos 3 tipos. Vamos ver quais são. Igualdade é o nosso primeiro, grau do adjetivo. O amor é tão importante quanto a paixão. Perceba que nós utilizamos aí os conectivos de comparação. Lembram lá das figuras de linguagem? Quão e quanto, tão. Segundo grau do adjetivo é o de superioridade. Quando eu falo superior, acima, O amor é mais importante que a paixão. E inferioridade, quando eu inferiorizo, quando eu diminuo. O amor é menos importante que a paixão. Então é muito bom vocês saberem que o grau do adjetivo, dentro do comparativo nós temos 3. Não esqueçam, igualdade, superioridade e inferioridade. São os 3 graus do adjetivo de comparação. Aí dentro da escala do grau do adjetivo, nós temos o grau superlativo absoluto. Professor, o que vem a ser esse grau superlativo absoluto? Vamos ver. O grau superlativo absoluto do adjetivo acentua ao extremo as características atribuídas ao substantivo. Pode ocorrer de 2 modos. Lembram lá do sintético e do analítico no substantivo? Pois é, teremos eles também aqui nos adjetivos. Então, resumindo o que é esse grau superlativo absoluto, é quando você dá aquela característica ao extremo ao substantivo. Vamos lá. O sintético forma-se normalmente por meio das terminações íssimo, ílimo e érrimo. Quando eu digo dificílimo, belíssima, paupérrimo. Quando eu digo dificílimo, nós temos o adjetivo difícil, mas quando nós utilizamos o grau superlativo absoluto, nós atribuímos, acentuamos, ao extremo a qualidade ou defeito ao substantivo. Quando eu digo que é dificílimo, é uma coisa ao extremo. Então, grau superlativo absoluto. Quando eu digo que a garota é belíssima, eu poderia apenas dizer que ela é bela, mas eu quero dizer que ela é bela ao extremo. Então, grau superlativo absoluto, utilizando, as terminações dentro do sintético. Paupérrimo, eu quero dizer que uma pessoa é pobre, mas ela é pobre ao extremo. Então, eu utilizo também, dentro do grau superlativo absoluto, a terminaçãozinha érrimo. Paupérrimo quer dizer que a pessoa é pobre ao extremo, certo? E também, dentro do grau superlativo absoluto, nós temos o analítico. O que é o analítico? Vamos ver. Forma-se normalmente com o auxílio de um advérbio de intensidade. Quando eu digo que ela é muito bonita, eu poderia apenas dizer que é bonita, mas quando eu coloco o adjetivo, o advérbio de intensidade muito, eu quero dizer que ela é muito bonita. Então, além de bonita. Quando eu digo bastante alegre, pouco agitado. Então, a diferença do sintético para o analítico é que o sintético você vai colocar ao extremo, dentro da palavra, apenas umas terminações, no caso que íssimo, ílimo e érrimo, dentro da palavra do adjetivo. E no analítico você vai utilizar um advérbio de intensidade, muito, pouco, bastante, menos, mais. E por último nós temos o grau superlativo relativo. O grau superlativo relativo do adjetivo intensifica uma característica do substantivo, estabelecendo uma relação de superioridade ou inferioridade com outros seres. Observe, o de superioridade, ela é a mais interessante de todas as mulheres. Então deu aquele ar de superioridade, a característica dada aqui a ela. E de inferioridade, ela é a menos interessante de todas as mulheres. Então o grau superlativo relativo, ele intensifica uma característica, sendo
pode ser, né, qualidades ou defeitos ao substantivo, certo? Então, a nossa aula de hoje foi sobre o grau, né, do adjetivo, sabendo diferenciar o grau do adjetivo a comparação, o superlativo absoluto e o relativo, tá de boa, certo? Então, para reforçar, né, o aprendizado de vocês, nós temos a prática linguística na página 215, certo? E eu já tinha passado até a letra B, não é isso? Letra B da terceira questão. Então, vocês vão terminar essa atividade da quarta, iniciando da quarta, porque já fizeram até a terceira, e vão até a página 220. Então, marquem aí no livro de vocês, da 217 a 220. Vocês já haviam começado e vão apenas terminar essa atividade, certo? Uma ótima tarde de quarta-feira a todos. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Beijos.